O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Eu espero que vocês não fiquem frustrados com o que Jesus está dizendo. Ô Padre, a gente quer tanta paz lá em casa, a gente quer paz no mundo, a gente quer harmonia, a gente quer que as coisas tudo se dê certo. Por que a gente não se entende? Por que a gente não se dá bem? Por que nós brigamos? E Jesus vem dizer isso, que Ele não veio trazer paz, mas sim divisão. Mas de que Ele está falando? O salmo que nós rezamos hoje nos faz um convite, aliás, nos dá uma direção. É feliz quem a Deus se confia. O que significa a confiança em Deus? Senão de que dele é que me vem o alimento da vida. É dele que me vem a palavra de vida, que orienta a minha vida, que orienta o meu ser, o meu modo de viver, o meu modo de relacionar, o meu modo de lidar com as coisas, com as pessoas. E que isso me faz diferente. E nos dias de hoje, o diferente é perseguido, o diferente é contestado. Se cria esse ódio por causa que o outro pensa diferente de mim, porque o outro vive diferente de mim. Ele não pode. Se busca liberdade, nós queremos ser livres, né? O mundo grita por liberdade, mas que tipo de liberdade que ele quer? Para o cristão, a liberdade é Cristo, que nos libertou do domínio do pecado. Para o mundo que não crê em Cristo, a liberdade significa fazer tudo aquilo que tem vontade, e não importa as consequências, não importa o que venha a causar. Mas Paulo nos coloca, qual é a liberdade que verdadeiramente nos torna livres? Homens e mulheres livres, não libertinos, não contra a vida, não com ódio do outro. Nós fizemos escolhas na nossa vida, e uma das escolhas que nós fizemos é sermos cristãos, sermos homens e mulheres de Deus nesse mundo. E como é que nós nos relacionamos com esta realidade que Jesus coloca? Eu vim trazer divisão porque aqueles que optarem por mim não vão ser tratados com carinho, não. Vão nos odiar.
Mesmo que nós, pela índole nossa de cristã, que sabe o que é amar, que sabe o que é respeitar o outro, não vamos agir com ódio ou contra o outro que pensa diferente de mim. Mas por eu pensar diferente, o outro se lança com ódio e com raiva sobre mim. Porque eu não posso pensar diferente dele, eu não posso ser diferente dele. E outro, quem é da luz produz luz, e luz traz clareza, luz traz verdade, luz traz, sabe, o mais profundo. E quem está nas trevas não quer a luz, porque a luz revela o que ele é. Então ele busca eliminar a fonte de luz, ou quem é luz, para não ser revelado quem ele é. Mas diante de Deus alguém escapa? Diante da luz divina, alguém escapa? Portanto, nós não fomos criados para as trevas, nós fomos criados para a luz. Porque Paulo, na sua carta, vai falar para nós hoje que, eu vou usar a linguagem humana, como ele diz, né? Por causa da vossa limitação. Quer dizer, nós não temos um entendimento completo das coisas, profundo das coisas que Paulo quer comunicar. Então ele usa de uma linguagem que é a linguagem de escravo. Ele diz, quando vocês, outrora, ele vai dizer, oferecestes vossos membros como escravo para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral, que é o que nós assistimos ao vivo e às cores, todos os dias. Seja ao nosso lado, seja nos meios de comunicação. Quer dizer, as pessoas que se oferecem os seus membros como escravos para servirem todo tipo de impureza e sempre crescente desordem moral. Olha o alcance que isso está dando, e que está mexendo, e que está chacoalhando os cristãos, aqueles que se dizem ser de Deus, que são homens e mulheres da igreja, que seguem a Jesus Cristo, e que não vivem esse tipo de vida. Vocês acham que nós somos amados por ser assim? Somos odiados, desprezados, maltratados. Mas o que o apóstolo está a dizer para nós na sua exortação de hoje? Pois bem, diz ele, agora colocai vossos membros a serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Paulo estava falando da vida no pecado, da vida na graça, da conversão, da mudança de vida. Vocês eram isso, agora conheceram Jesus, mudaram de vida. Antes eram escravos do pecado, de todo tipo de desordem. Agora vocês são escravos da justiça. Ele vai usar essa expressão, por isso que ele diz no começo, eu uso uma linguagem humana. Não que nós nos tornamos escravos de Deus no sentido pejorativo e negativo de um escravo que é dominado, que é espezinhado, que é maltratado. Ao contrário, a escravidão da graça, a escravidão da justiça torna verdadeiramente o homem livre e se salva. Então o caminho cristão não é outro senão um caminho de conversão, quer dizer, mudar o vértice. O que o Salmo nos propõe é feliz de quem confia, quer dizer, quem é fiel, quem está voltado para Deus. E ali ele se reconstrói, porque o pecado destrói, a graça reconstrói o homem, reconstrói a mulher. Dá o verdadeiro sentido da sua existência, da sua vida, dá verdadeiro sentido e força aos valores morais que realmente tornam o homem homem e a mulher mulher e a pessoa humana pessoa humana. Nós não estamos mais sobre a lei do pecado para ter que obedecer a ele. Nós estamos sob a lei
da justiça, que é Jesus Cristo, que é Deus. Por isso que nós livremente decidimos segui-lo. E livremente, com a mesma liberdade que nós fomos para o outro lado, para sermos escravos do pecado e da impureza, nós temos que mudar esse vértice. Por isso que a palavra conversão é mudar o vértice, sair dessa vertente, desse olhar para cá e olhar para Deus. Fiel, como o fiel da balança, né? As balanças antigas, tinha aquele chamava de fiel, quer dizer, colocava a mercadoria lá, ele dava exatamente o peso, por isso que ele era chamado de fiel. E o fiel cristão é aquele que está voltado para Deus. Ele mede as coisas em Deus. Não mede nem por si mesmo, mas ele busca saber qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus, qual é a proposta dele, qual é o modo de vida que eu devo ter. Isso é que nos torna fiel a Deus de todo o coração. Quando eres escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. Quer dizer, quem opta pelo pecado, né, ele se liberta da justiça. Mas que fruto colhes, então, ele vai dizer. Qual é o fruto que se colhe quando se está escravo do pecado? Então, de ações das quais hoje vos envergonhais. Quando uma pessoa toma consciência de que o seu modo de viver não é o que o torna verdadeiramente humano e livre e feliz e se santifica, ele tem vergonha. Como todo pecador que vai ao confessionário tem vergonha de dizer os seus pecados, porque ele sabe o que ele causou na sua vida. Ele sabe o estrago que fez, pois o fim daquelas ações era a morte. Elas nos levavam à morte, vão nos levar à morte. E infelizmente, meus amados irmãos, nós vamos assistir muitos morrerem. Não porque não falta quem lhes diga o caminho, quem lhes tem a solução, mas por rebeldia. Por achar que eles é que estão certos, nós é que estamos errados. Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. O nosso processo de conversão, ele vai até o fim. Por isso que o meu sim a Deus é todos os dias e a todo momento, porque é todos os dias, todos os momentos, eu sou desafiado na minha fé. Eu sou provocado. Tentam nos destruir, tentam tirar de nós a força da palavra de Deus, a graça de Deus, dizendo que nós estamos enganados, que nós somos de cabeça feita, tudo mais, mas a gente enxerga com muita clareza quem é que está com a cabeça feita. Porque ninguém pode pensar diferente deles, porque pensou diferente, já é perseguido, já é excluído, já é eliminado, já é descartado, já é cancelado, já é tudo. Que bem que nos oferece a vida do pecado. E que fruto que gera, senão a morte. Mas os que estão na justiça, quer dizer, que buscam a verdade, que buscam o que é bom, o que é correto, esses sim, eles vão se construindo para uma vida plena, para uma vida eterna, para uma vida santa. E é isso que nós vivemos diariamente como cristãos. Ou nós somos de Deus e vivemos como filhos e filhas dele, ou nós não somos. Ainda precisamos de conversão, ainda precisamos de mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança em todos os aspectos que rouba de nós aquilo de mais belo que Deus nos deu, a vida. Esse dom tão precioso, tão valioso. Não faça da sua vida uma lata de lixo, ou não faça de sua vida o objeto da morte, porque todos querem vida. Mas a vida que realmente dá vida
é a vida divina que vem de Deus. Essa sim dá vida. Qual é outro tipo de vida que produz a vida para o homem? Aliás, nós temos muito que agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu. E Paulo, para concluir, com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus desejava receber um batismo, ou fazer cair fogo, acender esse fogo. Era o fogo da sua paixão, morte e ressurreição, quer dizer, a consumação, o sacrifício salvador do homem, libertador do homem. E Ele realizou, e essa salvação está sendo anunciada. E nós somos objetos desse anúncio. Também sofremos por causa disso. Mas nosso Senhor disse: não tenhais medo. O medo nos retrocede. O medo faz a gente não avançar. Ao contrário. Tenhamos confiança em Deus. E vamos vivendo a nossa vida. Sim, vamos vivendo ela. Vamos nos convertendo. Vamos mudando o nosso modo de viver. Vamos nos afeiçoando a Cristo Jesus. Vamos ser verdadeiramente filho e filha de Deus. Até o fim. Até a morte, se preciso for. Mas pelo menos eu morro com honra, morro com glória, morro com justiça. E não morro como alguém que nem merece ser sepultado. Não merece dignidade nenhuma. Quer dizer, uma morte que gera outra morte. A nossa morte, como fiéis, gera vida. Mas os infiéis, a sua morte gera a morte eterna. E não a vida eterna. É isso que Deus quer dar para nós. Vida em abundância. Por isso, amados irmãos e irmãs, não desanimemos e não tenhamos medo. Mas continuemos firmes na nossa fé. Porque Deus é fiel. E Ele garante o que Ele promete. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.